Olá, estou aqui para falar com vocês mais um pouco sobre grupos alimentares. Na aula anterior, na videoaula 6, parte 1, vocês tiveram o vídeo da nutricionista Rose Biguetti. Ela abordou grupos alimentares sob o ponto de vista de serem energéticos, reguladores, construtores e extra-energéticos. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles, para dar uma retomada, mas vamos falar da origem desses alimentos também, tá? Eu quero que prestem bastante atenção para que depois vocês possam fazer as atividades da videoaula, tá? Bom, os alimentos energéticos, eles estão na base da pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é como se fosse um mapa do que nós necessitamos comer durante o dia para termos o nosso organismo funcionando adequadamente. A base são os energéticos. Os energéticos são os alimentos que têm a composição de carboidratos, ou, como eles também recebem o nome de açúcares ou glicídios. Por que eles são a base? Eles estão lá embaixo na pirâmide, porque são os alimentos que nós precisamos consumir mais durante o dia para que nós tenhamos energia, calorias, para podermos fazer todas as nossas atividades durante o dia, tá? São os energéticos que dão energia para a gente poder ir para a escola, estudar, caminhar, ajudar a mãe em casa, tá? São esses alimentos que dão energia para o nosso organismo. Depois dos energéticos, bem em cima deles, estão os reguladores. Os reguladores são alimentos que vão regular o funcionamento do nosso organismo. Então, por exemplo, eles têm muitas fibras, muitas vitaminas. Os energéticos, eles têm fibras, têm vitamina, mas eles têm açúcares naturais que nos auxiliam. Os reguladores, eles vão fazer com que o nosso organismo funcione adequadamente. Depois vem os construtores. Os construtores são alimentos que nos auxiliam, por eles terem muita proteína, eles nos auxiliam na formação óssea, na formação das células, dos tecidos do nosso corpo. Então, por exemplo, você se machucou. Na cicatrização desse machucado, são os alimentos construtores que vão fazer com que feche o machucado, cicatrize aquele machucado. Por último, não está nessa imagem, tá? Porque eles são levemente importantes para nós, eles não têm nutriente nenhum. São os extra-energéticos, que são os doces, bolos, sorvetes que vocês amam, né? Mas que eles não acrescentam nutrientes para o nosso organismo. Na verdade, eles em excesso se transformam em gorduras, e essas gorduras é que acarretam a obesidade, que vão para o coração e entopem veias, que criam gorduras no sangue e acabam causando danos à nossa saúde. Então, não é interessante que a gente coma muito doce, não, tá? É preferível você consumir o açúcar indireto que a gente encontra no trigo, nos grãos,
né, de, por exemplo, soja, no grão do arroz, nas frutas. As frutas são ricas em açúcares benéficos. É a frutose, ela é muito importante para nós, além de ter as vitaminas para o nosso organismo. E como a nutricionista Rose Biguetti falou para vocês no vídeo, nós temos que consumir diariamente frutas, porque o que o nosso organismo não transforma em nutriente, né, no processo digestório, ele é eliminado ou nas fezes ou na urina, tá? As gorduras, os açúcares em excesso, principalmente o açúcar refinado, ele nem sempre é eliminado. E aí nós temos o problema de diabetes, mesmo em crianças, o problema de obesidade. Hoje o Brasil passa por um problema sério de obesidade. Não é apenas problema de desnutrição, é principalmente de obesidade. Até por isso, em 2013, o Ministério da Saúde fez uma nova pirâmide alimentar voltada para o brasileiro. Antes, a pirâmide alimentar dizia que nós tínhamos que consumir 2.500 calorias por dia. Essa nova base do governo brasileiro passou para 2.000 calorias. Calorias é o valor calórico de energia que um alimento tem. Nós não precisamos consumir mais do que isso. Consumindo mais do que isso, a gente acarreta obesidade. Foi feito todo um estudo científico para eles chegarem a esse padrão de 2.000 calorias por dia. Além disso, o Ministério da Saúde chegou à conclusão que nós precisamos praticar 30 minutos diários de exercícios físicos, né? Porque isso auxilia, além de auxiliar no processo digestório, o exercício físico, também ajuda com que a gente elimine as gorduras em excesso. Uma outra questão que mudou para melhor, na minha visão e dos nutricionistas, é que nós devemos nos alimentar a cada 3 horas. Por quê? Porque isso, além de auxiliar o processo digestório, também faz com que o alimento seja melhor aproveitado pelo organismo, tá? E sacia, mata aquela vontade de comer doce, que a gente acaba ficando longos períodos sem comer e acaba comendo besteira. Em 2014, o Ministério da Saúde criou o Guia de Nutrição e Alimentação Saudável para o Brasil. E uma das principais recomendações nesse guia é que a gente evitasse fast food, alimentos muito processados, como hambúrguer congelado, chiquinitos, o miojo, que é a composição básica do miojo, gordura e farinha, porque são alimentos que acarretam obesidade, tá? Aí vocês estão vendo e vão falar, se eu perguntar, da onde vêm esses alimentos? Ah, professor, ele vem da feira, do supermercado. Não, a origem dos alimentos tanto pode ser animal, vegetal, como mineral, tá? O leite, o mel, os ovos, as carnes todas são de origem animal. O queijo, a manteiga, são de origem animal também. É um processo de transformação do leite em queijo, em manteiga. Assim como o Danone vem do leite, ele é transformado na indústria, porque ele precisa de conservantes também, também é de origem animal, porque ele vem do leite. Já
as verduras, legumes, os grãos são de origem vegetal. O azeite, o óleo também são de origem vegetal. O óleo pode ser de soja, óleo de milho, de canola, de girassol. Ele é transformado na indústria, né? O fruto, por exemplo, a azeitona é transformada em azeite. A soja é transformada em óleo. A margarina é de origem vegetal. Poucos sabem disso, mas é um processo de transformação vegetal. Ele é industrializado, passa pelo processo da indústria, se transforma, é de origem vegetal também. De origem mineral, nós temos a água, o sal, o flúor, que vocês estão acostumados a fazer a fluoretação, né, na escovação, o cálcio, eles são o ferro, assim como o ferro também é encontrado em alguns alimentos de origem vegetal, como o feijão, tá? É importante que vocês lembrem, todos os alimentos, eles são distribuídos, dependendo da visão que a gente quer, eles são distribuídos em energéticos, reguladores, construtores, extraenergéticos. E todos eles têm uma origem, e essa origem pode ser animal, vegetal ou mineral, tá? Não esqueçam disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer as atividades da videoaula 6, parte 2. E, em caso de dúvidas, procurem as professoras de vocês, tá? Porque nós, professores, estamos à disposição de vocês. Até uma próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.